Beabá, Riara e Beabá. Chegando, coronel, meu Deus do céu, outro avião. Homens da Coluna Norte, ação. Grita Irineu Rangel à sua tropa. A famosa luta do casarão. Uma das colunas da Polícia Militar da Paraíba, eles se aproximaram pelo lado norte e conseguiram chegar até esse local chamado Patos de Irerê. Lá no local fizeram refém as mulheres que estavam em casa, né? E com isso tentavam pressionar os envolvidos com os combates que estavam aqui na região de Princesa. Eles foram e atacaram e eles fugiram, né? Antes de sair, entregaram os feridos às mulheres, a mulher de Marculino, Jandu, pediram a ela garantia de vida, mandaram buscar médico em Triunfo para tratar dos feridos, tudo. Os homens do coronel Marculino, 150 revoltosos, conseguiram retomar Passo de Irerê e libertar as mulheres e derrotar e matar metade da tropa governista. E as mulheres e crianças saíram ilesas desse episódio. Então, cercado, a polícia esgotou, eles tiveram que fugir e ainda, mesmo fugidos, os policiais que se dispersaram foram perseguidos e, pelo relato que a gente guarda, alguns casos de trucidamento. Mas foi horrível, é horrível. Essas mortes têm alguns detalhes assim. Eu vi uma história uma vez de um personagem de lá, contando que um dos policiais que se perderam, né, que na debandada, cada um salve-se quem puder. Um deles, já com sede e fome, aí chega numa casa, né, bate lá na porta e alguém que atende, aí ele se identifica. Eu sou soldado da polícia, estou perdido aqui, da briga lá de Patos. Aí quem atendeu disse, fica aí que eu vou pegar a sua água, né? Aí foi lá dentro, já voltou com um rifle, né? E atirou no outro, né? Na hora. Isso é uma história, registro oral, mas para dizer assim como era visto, né? Como foi vista a questão de natureza, vida e morte. Sombras invisíveis entre as jitiranas seguem os passos de João Costa a leste. Até mesmo as cobras caninanas se arrepiam com a fúria da peste. Sem tiros cuspidos de uma campana, salvam a princesa do Nordeste. No portão da cidade sitiada, mais uma tropa liberal é derrotada. Era uma forma de luta lá em Princesa, né, uma estratégia de luta, as emboscadas e as campanas realizadas pelos revoltosos. Eles acompanhavam toda a tropa durante um longo percurso, escondidos no matagal, e depois emboscava essa tropa num ponto mais favorável à batalha, né, para as tropas do coronel Zé Pereira. Arrumaram um bruxo, porque o pessoal estava resistindo a ir brigar com os guerrilheiros de Princesa. Então eles arrumaram um bruxo, um vidente aí, que abençoava e fechava o corpo do sujeito. Que ia entrar aqui sem dar um tiro, né? Feitiçava todo mundo e tal, não havia nenhum tiro. Aí a turma emboscou em Água Branca. Nos últimos momentos de reação de João Pessoa, que ele estava totalmente perdido, né? O Estado sem mais dinheiro, o povo fazendo fila. O povo que eu digo, algumas pessoas, não era o povo era pobre, analfabeto,
levando joia, anel, aliança, para juntar o ouro e vender para ele comprar bala, comprar munição, para poder brigar contra Zé Pereira. Zé Pereira tinha o apoio dos irmãos lá de Recife, dos parentes, das pessoas de Queiroz, né? Lá de parentes deputados, de João Pessoa. Pois bem, quando ele conseguiu reunir 180 homens e armar 180 homens, com 9 caminhões levando os soldados para a Princesa, quando chegou em Água Branca, foi praticamente dizimado. Desses 180 homens morreram, 160 morreram. Assim, em menos de meia hora. Sem dar um tiro. Foi emboscado, uma emboscada no começo e uma emboscada no fim. Quando o carro passou, os caminhões passaram, começou o tiro. Quando eles tentaram ver o que estava acontecendo, já vinha o tiro do outro lado. E pronto, aí morreu quase todo mundo. Foi um prejuízo enorme, né? O Estado já estava falido, isso é bom que se diga, totalmente falido. O funcionário público, que era pequeno, mas existia, não recebia meses. O Brasil da década de 1920 vivia a política café com leite. São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. O Washington era de São Paulo, então o próximo presidente teria que ser de Minas Gerais, no caso, Antônio Carlos, que era o governador. E o Washington começou a protelar, não, depois eu digo, depois a gente conversa sobre isso, o tempo foi passando, e quando chegou próximo, a indicação do presidente, do candidato a vice, o Washington disse que o candidato ia ser Júlio Prestes, que era então o governador de São Paulo. O governador de Minas, Antônio Carlos. Antônio Carlos, então, começou a se movimentar. E procurou atrair alguns aliados. Então ele falou com Getúlio, que era do Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, que por sinal Getúlio tinha sido ministro das fazendas do próprio Washington. E formaram então essa chamada Aliança Liberal, do estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Aqui na Paraíba, quem teve uma participação muito importante na incorporação de João Pessoa à Aliança Liberal foi Epitácio. Isso está na correspondência dele, porque João Pessoa consultava Epitácio em tudo. Tudo, consultava em tudo. Deus no céu e Epitácio na terra. Em 29, nós tínhamos 20 estados da federação. 17 estados estavam com Washington Luiz. Restavam Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aí você dizia a Paraíba? A Paraíba foi esquecida. Na hora de conversar com os políticos, para ter o apoio ao governo de Washington, que apoiava, por sua vez, Júlio Prestes, esqueceram da Paraíba. Eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados era Manuel Vilar Boim, e era o encarregado de fazer as consultas aos estados. Consultou os estados todos e esqueceu a Paraíba, que não tinha, na verdade, a menor importância. Os políticos da Paraíba, lá no Rio de Janeiro, reclamaram, mas a Paraíba não foi lembrada, coisa e tal. Aí ficou essa história da Paraíba pequenina e brava. Esqueceu a Paraíba, mas a Paraíba estava atenta. João Pessoa estava se movimentando a esse respeito, porque naturalmente já receberam a sondagem de Antônio Carlos. Mas acontece que Antônio Carlos, vendo que o Washington não recuava da sua pretensão de lançar o candidato Júlio Prestes, foi o que fez. Chamou Getúlio, conversaram e disseram, temos que ter um homem para conversar com o Washington Luiz lá no Rio de Janeiro, no Catete. Esse homem é Epitácio Pessoa. Paraíba não tinha peso nenhum, não tinha importância. Agora tinha um trunfo, para o qual o historiador Boris Fausto chamou a atenção aqui, Epitácio, que era um ex-presidente da República. O pessoal não gosta que se diga, mas eu vou dizer logo, é que no choque que se esboçou entre a candidatura presidencial de Júlio Prestes, que era o candidato do Catete, e Getúlio Vargas, que era o candidato de oposição, ele foi falar, Epitácio Pessoa foi falar, que já tinha ocupado a presidência da República, foi falar com o Washington Luiz para propor o nome dele para ser o terceiro, para entrar como candidato de conciliação. E como o Washington recusou, ele apoiou Getúlio Vargas. Pois bem, Júlio Prestes seria o candidato certamente seria eleito, né? Como terminou sendo. E Epitácio não gostou, era um homem muito vaidoso, e se eu soubesse que ele ia dizer, não, eu jamais voltaria a pisar num catete, coisa e tal. E ficou chateado, revoltado, e aliou-se à famosa aliança de dois estados. E ficaram 3 estados. E ele passou um telegrama para João Pessoa, para ele dizer que rompia com o governo de Washington. Quando houve o chamado nego de João Pessoa, foi no dia 29 de julho de 1929, improvisou-se um comício aqui na praça em frente ao Palácio do Governo, e José Américo
registra a presença de João Dantas, a quem Zé Américo conhecia muito bem, porque já tinham advogado juntos. Zé Américo, no livro O Ano do Nego, diz o seguinte: o Nego, falando no dia 29, foi uma atitude. Mas, um mês depois, no Teatro Santa Rosa, eu tenho no livro de Ademar Vidal, ele fez um discurso político e disse: neguei apoio ao presidente Washington Luiz e tudo, né? Ele rompendo, um gesto heróico, corajoso, coisa e tal, mas foi uma ordem de Epitácio para João Pessoa cumprir. E você vai ser o vice. Eles estavam atrás de uma figura ou que tivesse peso ou que representasse os ideais renovadores da Aliança Liberal. Por essa época, já estava repercutindo no Rio o tipo de administração renovadora que João Pessoa realizava aqui, graças, evidentemente, a Epitácio. É bom lembrar que tanto que a Aliança Liberal convidou Pernambuco e a Bahia para ser o vice, e eles não aceitaram, porque eles já estavam combinados a votar no candidato de Washington. Daí surgiu a candidatura de João Pessoa a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas. Isso foi explorado muito como a Paraíba pequenina e brava. Aí vem essa exploração, essa propaganda de que João Pessoa era um grande homem, vai ser candidato a vice-presidente, coisa e tal. Tanto assim que quando a chapa é constituída, quem agradece a formulação da chapa não é Getúlio, é João Pessoa. É João Pessoa. No primeiro comício, esse comício é uma passeata no Rio, eles falam da sacada do Hotel Glória, que está sendo restaurado agora. Pois bem, então quem fala é João Pessoa, não é Getúlio. Getúlio vem do Rio Grande do Sul para aceitar a indicação e tal, mas quem fala é João Pessoa. O que aconteceu na sucessão de Washington Luiz, não é? Na sucessão dele, que foi deflagrada muito cedo, foi deflagrada ainda em julho. É? E a posse seria em novembro do ano seguinte. É muito tempo, né, para uma sucessão, não é isso? Júlio Prestes venceu as eleições de março de 1930, mas nunca chegou a assumir o cargo. O que tinha havido eleições realizadas no dia 1º de março. A essa altura já tinha havido aquelas depurações, as chamadas degolas, 1/3 da bancada de Minas e toda a bancada eleita pela situação da Paraíba, né? E já havia uma certa calmaria, né? Já se acalmava tudo e tudo indica já estava se preparando para a posse do Júlio Prestes eleito, quando o assassinato de João Pessoa, então reabriu tudo. Se João Dantas não tem assassinado João Pessoa, nem eu, nem você e nem ninguém hoje sabia nem quem diabo foi ele. Era uma figura menor, tá certo? Agora, serviu de espoleta, de starter, para falar na língua da camisa dele, tá entendendo? Para retomar o movimento da Aliança Liberal, que tinha morrido, terminado em março de 30, com a eleição de Júlio Prestes para presidente da República, que não conseguiu tomar posse, que era em novembro. Em outubro, aflorou o disparado pelo assassinato de João Pessoa, por razões absolutamente pessoais de João Dantas, tá certo? Que vivia numa Maguape, era já na zona úmida. Era um brilhante advogado. E passou-se, é a história do Brasil oficial e Brasil real. A história oficial da Paraíba passou a ser escrita em termos de que ele era um pistoleiro de aluguel. João Dantas, quando João Pessoa veio governar a Paraíba, ele elogiou João Pessoa. Escreveu artigos defendendo João Pessoa, dizendo que João Pessoa ia mudar a Paraíba. De repente eles se tornam inimigos. Não sei, ainda não consegui descobrir por quê. Eram dois temperamentos muito fortes, né? Muito violentos, ambos, um e outro, né? João Pessoa era muito autoritário e João Dantas era um cidadão que era conhecido pelas bravatas que fazia, pelo exibicionismo, etc. Então, se tornaram inimigos rancorosos. Em junho de 1930, João Pessoa ordenou a prisão do irmão de João Dantas, chamado Joaquim.
Joaquim Duarte Dantas era meu tio, era irmão do João Dantas e morava no Rio de Janeiro e veio a Paraíba apenas para visitar a família. Aí ele foi preso pela polícia da Paraíba e ficou incomunicável. Inclusive disse que ficou sem roupa. Pois bem, aí Joaquim foi preso. Os advogados amigos nossos impetraram o habeas corpus. Aí sabe o que a polícia fez? Ficou tirando Joaquim. Então não se encontrava ninguém para soltar, porque ele era, inclusive, o Zé Américo, um dos lugares que ele foi lá. O lugar onde o Zé Américo estava, eu estou ficando já, não estou lembrado do nome. Porque o Zé Américo veio com a polícia para cercar a princesa, né, e ficou em Piancó. Aí, quando ele viu, chegou Joaquim Dantas lá preso. Pois bem, quando o João Dantas soube, aí passou um telegrama a João Pessoa ameaçando de matá-lo. Disse que matava. Ibeaba, Paraíba, Beaba, Riara.